Maquin, advogada especialista em direito educacional, e estou aqui com a Marina Halpen, que é neuropsicóloga. Somos sócias fundadoras do Instituto Brasileiro de Superdotação e Dupla Excepcionalidade, que no Instagram é o @Instituto 2E, e autoras do livro Como Lidar com as Altas Habilidades, Superdotação, que escrevemos juntamente com a nossa sócia, Patrícia Rezezaki, e publicado pela editora Rogref. A gente veio hoje falar sobre algumas questões que nos trouxe reflexão a partir da divulgação por parte dos pais da Lulu, uma criança adorável, admirável, que vem chamando atenção nas redes sociais pela sua grande capacidade de oratória, de articulação, de eloquência, a maneira como ela se posiciona, tão novinha, e a manifestação deles, né, a informação que eles nos trouxeram de que houve a identificação da superdotação da Lulu. E aí, assistindo o vídeo em que eles anunciaram a descoberta da superdotação da Lulu e o que se leu nas matérias a respeito, a gente ficou refletindo sobre algumas questões que a gente gostaria de compartilhar com vocês, que são as seguintes questões. Então, a Lulu, ela primeiramente fala-se num diagnóstico de superdotação. Então, quando a gente está falando somente que uma pessoa apresenta a superdotação, a gente fala de identificação, porque superdotação, ela não é transtorno nem doença. Então, o termo correto é identificação, mas a gente entende que as pessoas às vezes costumam usar como diagnóstico, mas assim, fica aqui uma questão que a gente gostaria de deixar claro para as pessoas saberem. E a questão, assim, é muito bacana que os pais da Lulu, no caso, não, exemplificando, né, que os pais de uma criança muito nova, abaixo dos 6 anos, tenham ido procurar uma avaliação, que a gente supõe que seja neuropsicológica, que é a avaliação para identificar uma superdotação, ela é da área da neuropsicologia, né? Então, considerando que foi feita uma avaliação neuropsicológica, que chegou-se a essa hipótese diagnóstica de superdotação, a gente tem alguns cuidados que não é só a gente do Instituto, né? Eu lido com vários neuropsicólogos do Brasil inteiro principalmente quando eu entro com uma ação de aceleração de série. Então, quando me chegam os laudos, com uma criança abaixo dos 6 anos, em que é usado um outro teste de inteligência e uma avaliação não é composta somente por testes de inteligência, a Marina vai explicar sobre isso, mas em se falando de uma criança muito pequena, a gente sabe que não dá para fechar a questão da superdotação com essa idade. Porém, aquela criança precisa de um atendimento educacional especializado, porque a lei permite que, a partir dos 0 anos, a criança tenha um atendimento educacional especializado. Então, para que ela tenha direito a esse atendimento, a gente precisa dar um nome, né, para essa condição que é as altas habilidades de superdotação. Só que a gente não pode afirmar que a criança já tem altas habilidades de superdotação, e o costume é dizer que ela tem perfil cognitivo, características compatíveis com altas habilidades de superdotação. Então, eu acho que a Marina pode falar dessa questão da neuropsicologia, para a gente entender essa questão de categorizar, afirmar de uma forma categórica antes dos 6 anos a superdotação e como isso é feito após os 6 anos. Eu acho que dentro desse tema, uma coisa interessante de se falar é assim, que quando a gente pensa na superdotação, a gente pensa numa habilidade muito acima dos pares etários. E a gente fala de uma facilidade de aprendizagem, né? Aqui já entra um outro tema que a gente vai tratar, que é assim, pessoas falando da superdotação por dificuldades. A superdotação não tem nada a ver com dificuldades. Ela tem a ver com uma facilidade de aprendizagem, não tem a ver com dificuldades emocionais, com uma questão sensorial, aí tem um equívoco, né, dentro da maneira como a gente compreende a superdotação. E como a criança ela está em desenvolvimento, né, e o cérebro está em desenvolvimento, a gente
também tem alguns marcos, alguns parâmetros para a gente poder falar de superdotação, né? É claro que quando a gente vê alguns casos em que tem uma manifestação muito expressiva, muito diferente de outras crianças da mesma idade, a gente tem um indício assim muito mais forte de aquilo de que a criança vai, que a gente vai poder falar de uma superdotação, né? Mas como o cérebro ele está em desenvolvimento, a criança está em desenvolvimento, e esse desenvolvimento, é claro que não termina aos 6 anos, nem aos 12, que são dois marcos que autores diferentes falam, né? Alguns em 6, alguns em 12 anos, mas precocemente, a gente não fala, né? Pelo menos eu não costumo falar, apesar de que a gente consegue identificar e perceber alguns indícios que muito provavelmente vão acabar, né, caminhando nessa direção, mas a gente aguarda. Isso é comum, né, a gente pensar em alguns marcos, onde a gente começa a falar na superdotação e em outros, e também em transtornos, que não é o caso da superdotação, como a Cláudia falou, não é um transtorno, né, acho que é isso. E aí outras falas também, chamaram a nossa atenção, e a gente aproveita o gancho, né, para trazer a nossa opinião, de que, como foi a Marina falou, superdotação não é sinônimo de dificuldades, tais como a pessoa apresenta um transtorno de processamento sensorial ou uma hipersensibilidade sensorial, e isso é uma característica da superdotação. Não é. Então, não é critério para fechar a identificação da superdotação. Ela pode acontecer na superdotação, ela comumente acontece em outros transtornos, tais como TEA, TDAH, ou não necessariamente vai acontecer. Ela pode acontecer em qualquer pessoa que não seja superdotada ou que não tenha um transtorno de uma maneira isolada, então não é um critério para fechar a hipótese diagnóstica de superdotação. Da mesma forma, há uma questão de uma superexcitabilidade emocional ou dificuldades sociais, também não é critério diagnóstico, nem diagnóstico, né, para fechar uma identificação da superdotação. Então, a superdotação, ela é identificada por outros critérios. E sabe por que eu acho que isso é muito importante, Cláudia? Porque hoje em dia eu tenho visto chegar no consultório pessoas que vêm para avaliação de superdotação pelas dificuldades que a pessoa apresenta. Então, não, ela tem muita questão sensorial, ela tem tá muito difícil de lidar, a gente não consegue lidar com ela emocionalmente, enfim, normalmente as pessoas têm chegado para avaliação por causa das dificuldades. E assim, claro que pode aparecer a superdotação com alguma dificuldade, mas ela pode não aparecer com nenhuma dificuldade. Isso não é a porta de chegada para avaliar. Isso tem me chamado a atenção, não era assim há um tempo atrás. Então, acho que tem sido veiculado muito a superdotação junto com as dificuldades. As pessoas às vezes estão deixando de vir buscar avaliação porque a criança não tem dificuldade, mas ela é muito boa em muitas coisas. Então, essa sim é um critério, né, para a gente pensar numa superdotação, e não a dificuldade. Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante, porque tá acontecendo uma distorção nessa percepção do que é, nesse entendimento do que é a superdotação. E eu nem estou dizendo que a superdotação não pode vir com dificuldades, como qualquer pessoa pode ter dificuldades e não ser por causa da superdotação necessariamente, né? Inclusive, assim, muitas vezes é importante também a gente prestar atenção nisso, que algumas dificuldades elas aparecem. Aqui a gente está falando de uma questão sensorial, mas questões emocionais ou questões de atenção, ou outras de dislexia, outras questões que podem aparecer junto com a superdotação. Por quê? Porque nem sempre, né, quando a gente faz uma avaliação de superdotação, a gente vê algumas áreas, né? Então a gente vê a área verbal, a área visual, como que se dá a compreensão e a aprendizagem, a elaboração dessas informações por diferentes vias, verbal, visual, enfim.
E às vezes a pessoa pode ser muito boa em uma área. Então, por exemplo, ela pode ser muito eloquente, muito articulada verbalmente, falar muito bem, só que não ter a mesma facilidade em outras áreas, por exemplo, na área da matemática, na área mais ligada a essa percepção pela visão. Ou o contrário, ela pode ser muito boa, ser muito boa em montar quebra-cabeças, né? A gente vê muito isso nas crianças, muito boa numa parte de raciocínio lógico, né? Tudo mais padronizado, e não ser tão boa no verbal. Outras não, outras são boas nos dois, né? Então, assim, isso vai dando, a gente vai vendo isso na nossa avaliação, nas diferenças dos resultados dos testes, a gente vê isso no desempenho das crianças também, no dia a dia, e isso vai compondo diferenças, né? Situações diferentes que implicam em desempenhos diferentes, né? Porque tem funcionamentos cerebrais diferentes, não existe um funcionamento cerebral igual ao outro, tem áreas mais bem organizadas do que outras, e é isso que a gente vai vendo na avaliação neuropsicológica, porque a gente vê através do comportamento, do que ela desempenha, como que é mais ou menos esse funcionamento do cérebro, né? Se as áreas que estão associadas à memória, né, ou esse funcionamento que às vezes não é só de uma área, normalmente não é, ou seja, não é só de uma área, mas como que está isso, esse funcionamento do cérebro? Então, tem áreas mais bem organizadas, a superdotação tem a ver com isso, com um funcionamento mais eficiente. Mas isso pode não ser num todo. E aí a pessoa é muito boa em alguma coisa e pode não ser tão boa em outra. E às vezes a pessoa é muito boa em alguma coisa e ela está abaixo em outras. E isso pode ser uma dupla excepcionalidade? Pode também não ser. A dupla excepcionalidade é quando tem a superdotação com algum transtorno, aí sim, com algum transtorno, pode ser um TDAH, um TEA, que não é incomum, né? Mas vale ressaltar que também não é incomum a pessoa ser boa de uma maneira mais global. Então, só para a gente prestar atenção, para a gente não achar que superdotado tem problema. Pode ter problema de adaptação, porque tem um funcionamento diferente, às vezes não é compreendido, às vezes pode ter algumas repercussões que dão problema, mas não que ele em si tenha um funcionamento cerebral, né, áreas pobremente organizadas, mas às vezes na relação com o social, com as pessoas que não o compreendem, pode dar problema sim. Eu acho que no nosso livro a gente fala isso, né, na questão do ajustamento social e tira de que a pessoa tem problema porque ela tem problema, como se o funcionamento cerebral dela tivesse algum desajuste, né? De novo, não estão dizendo que não pode ter áreas mais bem, isso sempre existe, mais bem organizadas do que outras. Mas a gente tem que olhar caso a caso, né? E não partir do pressuposto que superdotado tem problema. Isso é uma coisa que, assim, seria muito importante ficar claro, né? E as pessoas terem clareza e não acharem que elas só vão buscar avaliação porque a pessoa tem dificuldade ou a criança tem dificuldade, né? Ou já que ela não tem sensibilidade, supersensibilidade, então ela não é superdotada. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A superdotação é a facilidade de aprendizagem. O que vier junto, a gente vai tentar entender o que significa, mas ela parte de um desempenho muito acima da média, de um desempenho que se sobressai aos pares etários. Então, esse é o ponto de partida que deve ficar claro para as pessoas.